Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz de Cristo para a sua vida, meu amado irmão e amigo internauta. Estamos aqui para postar mais uma videoaula tratando de escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Dessa feita, nós iremos falar sobre o julgamento das nações vivas. Então, na vez passada, nós falamos sobre a guerra do Armagedon. Israel, no final dos 7 anos de tribulação, vão clamar pelo Messias, para que o Messias venha livrá-los das garras do anticristo, do falso profeta e de Satanás. Falamos que no final eles irão clamar e Jesus vai ouvir a sua oração e vai descer em Jerusalém para livrá-los. Vai confinar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e vai aprisionar Satanás também no lago de fogo. Todos os ímpios serão mortos e em seguida, após a segunda vinda de Jesus Cristo, então se dará o julgamento dos rebeldes. Esse julgamento é muito confundido com o juízo final. Não estamos tratando do juízo final. Estamos tratando agora do julgamento das nações vivas, evidentemente através dos seus representantes, no final da grande tribulação. O juízo final é 1000 anos depois do milênio. É 1000 anos depois. Amém? Vamos lá. O julgamento das nações vivas. Pois bem, meus irmãos, na segunda vinda de Jesus Cristo, as nações, as pessoas, os comandantes dos exércitos, os que estiverem vivos naquela época, serão julgados pelo Messias e também serão condenados. Os judeus, naquele tempo, irão orar pela chegada do Messias. Nós falamos na vez passada que o Armagedon é um propósito do diabo para exterminar o povo de Israel. Então, quando Israel se vê cercado pelos seus inimigos, eles irão fazer uma oração que está profetizada no livro de Isaías, capítulo 64, do verso 8 ao verso 12. Será nesse momento que o Senhor vai descer para livrar Jerusalém, que estará cercada pelos seus inimigos. Então Israel vai fazer esta oração: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra de Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém estará assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado.
todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Israel, meus irmãos, vai fazer esta oração. Então o Messias vai descer lentamente com a igreja, conforme falamos, para livrar Israel dessa destruição em massa. O Messias desce rodeado de anjos, rodeado da sua igreja, para libertar o seu povo. Então ele virá com grande triunfo, né? Pois bem, seguindo o nosso estudo, Jesus descerá, portanto, em socorro de Israel. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Isaías 52, versículo 8, né? Capítulo 24, verso 30, capítulo 14, verso 4 e 5, Apocalipse 1, versículo 7, Apocalipse 19, 11 a 16, né? Em Isaías 52 e 8 diz: eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Ele verá visivelmente Jesus voltando, né? Voltando em glória. E Isaías 14, 4 e 5 diz: então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e os cetros dos dominadores. É exatamente isso que Jesus vai fazer. Vai quebrar a ousadia daquela raça infernal, né? Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí o apóstolo diz: certamente, amém. Jesus voltará. Em Apocalipse 19, 11 a 16, está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está aqui, irmãos, uma série de versículos que mostra o retorno triunfante de Cristo para resgatar Israel e estabelecer o tribunal para julgar todas as nações que perseguirem Israel naquele dia. A pedra sem mão lançada, conforme diz Daniel, aqui olha, lançada sem mão, será nesse dia que ele vai quebrar o jugo do seu povo, libertar o seu povo e estabelecer um novo governo na terra, que será o governo
teocrático, o governo de Deus na terra. Muito bem, nesse dia haverá cataclismos e morticínios mundiais. Esses acontecimentos aqui precederão ao aparecimento de Jesus em glória. Isaías, no capítulo 24, versículo 4, diz: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. E aí? Que adianta ter dinheiro, ser dono do exército, dono disso, daquilo, se o seu fim será uma inundação? E é importante dizer que quando Jesus vier, não vai mais permitir na terra nenhum outro governo que não seja o seu. A última forma de governo na terra não será o comunismo, não é? Não será a democracia. Conforme eu já falei diversas vezes, o governo será o governo teocrático, isto é, o governo de Cristo, a pedra que desceu da montanha e esmiuçou os reinos do mundo, conforme Daniel 2, 34 e 35, 44 e 45. A pedra é uma figura de Cristo na sua vinda, na sua segunda vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está a pedra lançada, conforme mostramos há pouco momento, não é? Aqui a pedra lançada, isto é, Jesus vindo com poder e grande glória. E Daniel diz assim, estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Você sabe que a estátua fala dos impérios mundiais, desde a Babilônia até o governo do anticristo. Tudo vai abaixo. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, Cristo, que feriu a estátua, o sistema mundial de governo, se tornou grande monte e encheu toda a terra. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, por fim, triunfará sobre todos os inimigos do seu povo e vai governar o mundo por 1000 anos. Em Daniel 2, 44 e 45 segue dizendo: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel explicando para Nabucodonosor todo o plano de Deus através da história, através dos séculos. Bendito seja Deus. Aqui no versículo de número 15 de Mateus 24 diz: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, irmãos, conforme dissemos,
no final dos tempos, não será o comunismo ateu e anticristão, como alguém apregou por aí, o governo dominante. Não será. Em Daniel 2:24 diz que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e que feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmiuçou. Ferro e barro, segundo a profecia, coexistirão juntamente no tempo do fim. E você sabe que barro é o governo do povo. Barro é como o governo brasileiro, é a democracia. O barro é formado de quê? De partículas soltas, não é? Então, governo do povo, partículas soltas. O que indica o quê? Um governo exercido pelo povo, democracia pura, como se apresenta no regime brasileiro. Já o ferro é o governo da força ditatorial, governo totalitário. O ferro é formado de blocos compactos. Você desmancha o ferro? Não. Pega com a tua mão, vai lá e amassa o ferro. Você não consegue. Isso indica um poder único e centralizado. Mas tudo isso será destruído com o poder e com o esplendor da vinda do Messias. E então virá o grandioso milênio, onde a paz vai reinar por 1000 anos na terra. O mundo não findará convertido pela pregação do Evangelho. Isso é importante porque tem muitos aí que acham que Jesus só vai voltar quando o Evangelho ser pregado no mundo todo. Não. Presta atenção. O mundo não vai findar também pacificamente e nem de maneira zombeteira. Mas como que vai findar o mundo? Como será o fim do mundo? Não é como a Rede Globo está mostrando aí nesta novela maligna, não. O mundo vai se findar por catástrofes mundiais e sobrenaturais, como no Armagedon, como falamos para vocês. Na verdade, o importante é que a pessoa se converta a Jesus Cristo, não é? Para não passar por um vexame, conforme ilustrado nessa foto aqui, ó. Essa é que é a grande realidade. Estamos avisando que Jesus está voltando. Esse outro episódio aqui, ó, exemplo de destruição. Assim findará o mundo no tempo do fim. Quem pensa que vai ser paz e prosperidade está enganado, porque a paz e a prosperidade do futuro serão falsas, conforme falamos na videoaula passada. Então, amados irmãos, Jesus desce, Jesus triunfa sobre os seus inimigos, e o que vai haver? A expulsão de Satanás dos céus, né? Lembra que quando Deus formou o homem e a criação, Ele sempre inspecionou a sua obra com aquela expressão: e viu Deus que era bom, que era bom, que era bom. Quando se trata do espaço sideral, Deus não pronuncia a palavra bom. Por quê? No espaço sideral reside o reino de Satanás, né? O reino de Satanás. Está aí, os anjos foram caídos do céu, Satanás caiu do céu. E para onde ele foi? Para a terra? Ainda não. O quartel-general de Satanás é o espaço sideral. É o espaço sideral. Então, Jesus, na sua segunda vinda, vai expulsar esse diabo, esse espírito perverso, inimigo de Deus e dos homens,
vai ser expulso dos céus, da atmosfera aonde ele habita com seus demônios. E vocês sabem que até então os céus têm sido o quê? A atividade, a sede das atividades de Satanás, desde que ele foi expulso do Éden. Lá em Isaías 14, 12, Ezequiel 28 e 16 diz assim, ó: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitava as nações. Está aí. No versículo 16 de Ezequiel 28 diz: na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei, profanando do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então ele foi lançado, ele foi lançado, expulso do céu, né? E o que acontece? O Senhor Jesus Cristo vai expulsar ele agora desse lugar para lançar no inferno. Agora é importante notarmos aqui em Isaías 18:16 esse termo comércio, aqui, esse termo comércio no versículo na multiplicação do teu comércio. Reclã. Eu não sou muito de pronunciar o hebraico, irmãos. Perdoe aí você que é mais entendido do que eu. Eu estou aqui através da internet para ajudar a quem não tem acesso às grandes escolas bíblicas. Então está aqui o termo comércio, reculã, que significa literalmente tráfico. Isso é, ir acima e abaixo, levando e trazendo fuxico, más histórias, falando mal. Fica aqui uma advertência para você, crente fofoqueiro, caluniador, língua do inferno, você que vive promovendo falsas mensagens, tomando nome alheio, cuidado, porque você pode ir para o inferno. Quem faz fuxico, quem leva más notícias para cima e para baixo, está fazendo um trabalho para Satanás. E essa palavra aqui, comércio, literalmente é intrigar, é indispor as pessoas uma contra as outras, inimizar. Quem faz esse tipo de comércio aqui está fazendo realmente o trabalho de Satanás, né? O trabalho do diabo, fofoca, não é? Uma ocasião fui vítima de uma fofoca e sofri, e quantas calúnias. O diabo está com raiva por causa de mim e do meu ministério. Que Jesus me guarde, mas graças a Deus até aqui eu tenho honrado o nome do meu Salvador e a sua palavra. Você, filha de Satanás, você não vai conseguir fechar a minha boca e destruir a minha vida. Está aí, cuidado com esse negócio chamado fofoca. O remédio para essas coisas é esse aqui, O remédio do fofoqueiro é a tesoura na língua dele. Tesoura no sentido disciplinar as pessoas, corrigi-las, para que tomem vergonha na cara. Muito bem, um detalhe interessante: quando Deus criou a atmosfera, os seres, os ares, no segundo dia da criação, Deus não pronunciou a palavra bom com relação à atmosfera. Gênesis 1, 6 a 8. Por que não pronunciou? Justamente porque Satanás estava infestando a atmosfera. Satanás e suas hostes agindo na terra.
Então, agora que ele foi expulso do céu para os ares, ambos passarão no dia da grande tribulação a agir na terra. Hoje a terra é apenas o campo de ação do diabo e não a sede dele. A sede dele é o espaço sideral. Mas quando for expulso dos céus, ele fará da terra o seu quartel de guerra, quartel general. Isaías 42, 21, Apocalipse 12, 7 a 9, verso 12, diz que ele foi expulso dos céus para os ares, dos ares será expulso para a terra, e da terra para o lago de fogo e enxofre. Esse é o caminho dele. Apocalipse 20, 2 e 10. Muito bem, irmãos. Seguindo, o juízo das nações viventes, que é o nosso assunto em pauta. Então, quando Jesus julgar as nações em sua segunda vinda, a população da terra estará bastante reduzida, porque muitas pessoas irão morrer. A espada do juízo de Deus, esse julgamento será apenas a consumação daquilo que já começou muito antes, sob os selos, as trombetas e as taças do juízo. Mateus 24, 23, 31 a 34, 41 e 46. Esse juízo será de tal forma que, se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém escaparia com vida. Porque durante a segunda metade da grande tribulação vai ocorrer todos os cataclismas profetizados no livro de Apocalipse, as taças, os juízos, tudo aquilo ali vai ocorrer, tá? Nesse mundo sem Deus, desenfreado e embestado. Os morticínios que precederão o aparecimento de Jesus em glória. Veja só, nós fizemos uma análise aqui, olha. A destruição dos exércitos de Gog, aquela aula de Gog e Magog que falamos na vez passada. Multidões serão dizimadas, serão mortas, está lá nas referências. O juízo sobre o quarto selo, na primeira metade da grande tribulação, multidões morrerão por fome, espada, peste e feras da terra. Lembra daquela aula sobre o cavaleiro branco de Apocalipse 6? Pois bem, em 1983, é a estatística feita pelo escritor do qual tomei emprestado para dar esta aula. Ele diz que a Terra tinha 4,5 bilhões de habitantes no planeta. Então isso significa que vai morrer 1,1, restando 3,3. Isso só no juízo do quarto selo. O juízo sob a terceira trombeta, a Bíblia não informa quantos morrerão nesse juízo sobre as águas na primeira fase da tribulação. Apocalipse 8, verso 11. O juízo sob a sexta trombeta, diz a Bíblia que 1/3 dos habitantes da terra, isto é, 1,1 bilhão de pessoas irão morrer. Vai restar agora o que? 2,2 bilhões de habitantes na terra. Apocalipse 19, 15 e 18. O juízo sob a sétima trombeta, na segunda metade da grande tribulação, não se sabe quantos bilhões de pessoas morrerão nesse grande terremoto apocalíptico.
Apocalipse 16, 17 a 21. E muitos outros terremotos haverá de acontecer nessa mesma época. E é evidente que muita gente irão morrer por causa desses terremotos. Isaías 24, 19 e 20, Zacarias 14, verso 4 e 5, Apocalipse 6 e 12, 8 e 5, 11, 13 e 19. Outras causas de grandes mortes nesse tempo serão as pragas, as guerras, os tumultos, porque as pessoas irão estarem apavoradas, haverá uma desordem terrível no mundo, um distúrbio jamais visto, atropelos, etc. As pessoas agitadas, e cadáveres sobre cadáveres se amontoarão, as pessoas irão amontoar de toda parte. Quem não quer ouvir a graça para ser salvo, o homem quer sangue, o homem quer guerra, o homem quer matar, então vocês vão ver muitos mortos nesse dia, se vocês não quiserem Jesus hoje, agora. Por isso, amigo, você que está assistindo essa videoaula com tanta humildade, vá à igreja, se converta a Jesus Cristo, para que você vá para o céu no arrebatamento. Embora você seja um cristão falho, procure se consertar com Deus. Morticínios entre os judeus. A terra mencionada no texto aqui, em Zacarias 13, 8 e 9, é a terra de Israel, tá? E muitos judeus irão morrer. Na revelação de Cristo, grandes massas de gente também morrerão. Vai morrer pela palavra do Senhor. Isaías 66, 16, Apocalipse 19, 15 e 21. Note as terríveis expressões: os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Os que restarem, porque os demais vai morrer tudo. Zacarias 14, 16, a expressão entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, também denota que muita gente vai morrer e vão ficar uns poucos de sobreviventes. Então isso aqui, todo esse apanhado de destruição, são os juízos que Deus vai impor na terra no percurso dos 7 anos de grande tribulação. Muito bem, meus amados irmãos, seguindo, muitas mortes coletivas também estão registradas na Bíblia, que às vezes você diz: mas será que isso vai ser assim mesmo? Apocalipse é um livro figurado, é coisa do passado. Vai nessa que você vai ver. Você lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Morreram quantos ali? As 2 cidades foram destruídas juntamente com os seus habitantes. A praga da Saraiva lá em Êxodo, lembra quantos foram mortos? Todos que ficaram no campo, que não deram ouvido à voz do Senhor. As murmurações dos israelitas lá em Número, quantos morreram de uma vez só? Mais de 250 pessoas morreram sendo devorados pela terra. A rebelião de Coré, Datã e Abirão, Número 16, 35, 26 e 10, também morreu muita gente de uma vez só, mortes coletivas. O fogo do céu que consumiu a 100 homens, lembra lá em 2 Reis 1, 10 a 14? Cumprir-se-á Isaías 4 e o verso 1, capítulo 13 e o verso 2. Devido ao tão baixo índice de homens na terra, segundo Isaías 3, 25, combina com o contexto do capítulo 24, que parece indicar que tal fato ocorrerá também nesse tempo. Por isso nós vamos à palavra.
Isaías 4:1 diz assim: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ora, o lamento dessas mulheres é a falta de homens que morreram tudo nos cataclismas proféticos e futuros desse grande dia. Teus homens cairão a espada e teus poderosos na peleja. Por isso, você, grande empresário, você que de vez em quando entra nos ônibus espaciais e some pelo espaço adentro, você não vai ter refúgio não, rapaz. Naquele dia o seu dinheiro não vai lhes dar proteção. O negócio é a arca, Jesus Cristo, nessa dispensação da graça. Muito bem. Isaías 13:2 diz: alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. No versículo 24, a palavra de Deus diz assim, olha: e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes luxuosas, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Isso aqui está falando da destruição fulminante dos grandes morticínios que será no último dia da grande tribulação, para entrar o julgamento das nações vivas. Muito bem. As características do julgamento das nações. Quais são as características deste julgamento? Nesse dia será um julgamento de nações, não é julgamento de indivíduos, de pessoas, porque todas as nações vão estarem ali através de seus representantes. Mateus 25:32 dá conta disso. O propósito desse julgamento é o quê? O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, ele vai determinar quais nações terá parte no milênio. Algumas dessas nações serão poupadas, e o Rei dos Reis vai conduzir essas nações poupadas para ingressarem no reino, no milênio de Cristo, e outras irão desaparecer como nação, vão ficar espalhadas pessoas individuais, mas não uma nação formada. 3 classes comparecerão nesse dia, nesse juízo. Note isto aqui, isso é muito importante. Naquele dia haverá nações do tipo bode, as nações tipo ovelhas e as nações tipo os irmãos, não é? 3 tipos de nações. Isso é interessante. Primeiro, as nações tipo ovelhas. Primeiro. Segundo, as nações tipo bodes. E terceiro, as nações ou a nação tipo irmãos. As nações tipo irmãos, segundo a interpretação dos grandes estudiosos, são os judeus.
porque os judeus foram os irmãos de Jesus, segundo a carne. Mateus 28:10 diz: então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então, na visão escatológica, serão os judeus, os irmãos de Jesus segundo a carne. As nações tipo ovelhas, quem são? Evidentemente, os povos pacíficos, os amigos e protetores de Israel, são as nações tipo ovelha. Por isso eu quero deixar aqui, ó meu querido Brasil, políticos, autoridades desta nação, pense bem em todo o tratamento político, social e religioso com relação ao povo de Israel. Brasil, seja amigo e protetor de Israel, seja defensor de Israel em todas as questões políticas. Ame Israel, porque quem ama Israel será amado e protegido e beneficiado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu querido Brasil, senhores, autoridades, pense nessas verdades futuras. As nações tipo bode, quem são? São os povos sanguinários, os povos bélicos, os povos perseguidores de Israel, que seguiram após a besta e adoraram o anticristo. Esses são os povos tipo bode, que não irão participar do milênio. As bases desse julgamento, o Senhor Jesus, o Rei, vai julgar esses três representantes da mesma maneira como eles trataram os irmãos de Jesus. Joel 3, versículo de número 2, não é? Congregai todas as nações e as farei descer, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, a base do julgamento do rei é isso aqui. Você tratou Israel, segundo a forma que você tratou, você receberá a punição do rei. Isso é muito significativo. E lembra que Deus prometeu segurança a Abraão. Gênesis 12:3, Zacarias 12:3. Você lembra do pacto que Deus promete punir todo o povo que maltratasse o povo de Deus, o povo de Israel. Então, ao longo da história, no juízo final, muita gente vai pagar muito caro por mexer com o povo de Deus. E Deus disse naquela época para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todos os povos da terra. Por isso, Brasil, o povo de Abraão pertence a Deus. Estenda tuas mãos, cuide na tua relação política com o povo de Israel, com os israelitas, porque esse povo é de Deus. Ele
ultimamente é um relógio parado, mas é um relógio de Deus e vai voltar a trabalhar. Quanto ao julgamento de Israel, os israelitas já foram julgados mediante a sua expurgação durante a grande tribulação. Ezequiel 20, 34 e 37, Zacarias 13, 8 e 9. Israel não é contado com as demais nações, segundo número 23 e 9. Então, nós vimos os três tipos de povos aqui: ovelhas julgadas, amiga de Israel, entra no milênio. Bodes, homens sanguinários, inimigo de Israel, serão lançados para fora do milênio como nação. Não vão participar como uma república, mas como indivíduos comuns. Mas os representantes, assim que Jesus descer, serão lançados no lago de fogo. Toda a gente que se esquece de Deus. E Israel já foi julgado perante os 7 anos de grande tribulação, de onde os seus pecados foram expurgados, conforme a profecia da palavra de Deus. Então será uma destruição fatal, e é importante que você dê atenção à palavra de Deus para ser abençoado por Deus nesse tempo da graça. Muito bem, irmãos. O próximo assunto desse julgamento das nações é o lugar, o local do julgamento das nações. Onde será? Já está escrito, Joel 3, versículo 2 e versículo 12. Será no vale de Josafá. Só tem um detalhe: esse vale não existe. Segundo o vislumbre das profecias, provavelmente esse vale será formado pelo fenômeno sobrenatural de Zacarias 14 e o verso 4. No momento em que Jesus descer à terra e tocar no Monte das Oliveiras, os seus pés vai tocar no monte. Um outro detalhe: o vale de Sitim também não existe, e talvez seja formado nessa mesma ocasião. Esse vale está mencionado em Joel 3 e o versículo de número 18. Para Deus nada é impossível. E esse cataclisma, esses terremotos, e também quando o Senhor formar os seus pés ali, vai dar início certamente a esses 2 vales, que será o local aonde Jesus, o Rei, vai julgar os representantes das nações vivas naquele grande dia. Zacarias 14, verso 4 diz: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Isso quando os sacrossantos pés de Jesus tocar no monte, quando ele vier na sua segunda vinda com a igreja. Joel 3, verso 18 diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Profecia, e quando Deus fala, está falado, e quando Deus fala, vai se cumprir. Irmãos, um outro ponto interessante nesse dia será o papel dos anjos no juízo das nações.
tá? Então, os anjos irão fazer uma grande colheita de todos os que causam escândalo. Mateus 13, 41 e 42, 24 e 31, diz a palavra: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os anjos estarão associados nesse julgamento para colher, para fazer a colheita de todos os perversos e lançar no inferno. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O povo que falamos há pouco, tipo bode, serão lançados vivos no inferno, como ocorreu com a besta e aos que o adoraram em Armagedon. Mateus 25, 41 e 46. Quem pensa que não há inferno está enganado. Veja lá, o inferno existe, já falamos sobre este lugar, e esse lugar é real. Você que diz que não vai, cuidado que o diabo está te laçando para jogar você lá, viu? Muito bem. Então, os homens sanguinários, conforme disse, no julgamento das nações vivas, eles serão lançados vivos no inferno, como ocorreu com a besta e como ocorreu com o falso profeta. Então ele vai descer para o mundo ou submundo da destruição eterna, que é o inferno. O povo tipo ovelha vão ingressar no milênio de Cristo sobre a terra. Mateus 25, 34, diz que então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino aqui é descrito, não é do reino do céu. O reino aqui descrito não é o reino do céu, mas é o reino milenar. Isto é o reino dos céus sobre a terra, que estará iniciando aqui. Israel no milênio será um povo missionário para os inconfessos, saído do julgamento das nações. Por isso Mateus 24 a 34 diz: então dirá o rei, dirá o rei, está se tratando de rei, milênio, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então as nações tipo ovelha ouvirão a voz de Jesus, o convite de Cristo, e todos irão experimentar o reino mais glorioso que a terra já pôde produzir, o milênio. E aqui chega o fim de mais uma matéria. Espero que todos tenham gostado. Na próxima videoaula iremos falar sobre o milênio em si, esse reino que o Messias irá reinar e colocar todos os santos e justos reinando com ele. O web relatos proféticos.